públicos estão de Pois é, no volta. momento são mais de 120 oportunidades em todos os estados do país, mas para conseguir uma das mais de 15 mil vagas abertas, é preciso se preparar e se preparar muito. Mas quem vai Uhum. falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é a professora Vandinara Lopes, que já está com a gente. Professora, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Quando a gente fala em se preparar para concurso público, a gente fala em dedicação extrema, né, professora? Olá, exatamente. Bom dia a todos, aos espectadores aqui do canal. Obrigada aí pelo convite para falar sobre concursos públicos. Eu que sou servidora pública aí há mais de 11 anos, né, na carreira fiscal e professora e mentora para concursos também. Exatamente, eu costumo dizer que os alunos, né, os candidatos, eles não se preparam para ser aprovados, eles se preparam para realizar um sonho de vida, porque a aprovação, a estabilidade, um cargo que permita ali uma remuneração compatível com as atribuições consequentemente, que permita, né, a ter uma vida mais confortável junto com a sua família, é o objetivo daqueles que, no período atual, precisam abrir mão de muita coisa, de muito tempo com a família, de lazer, para dedicar aos estudos. Então, realmente, Uhum. agora com esse período, né, ficou muito represado aí os concursos em função da pandemia, mas agora, com a estabilização aí da situação, voltaram os editais e hoje nós temos muitas vagas abertas, né? Muitos editais abertos. Mas qual é o problema e a principal dificuldade, né, que os concurseiros enfrentam? É justamente nesse primeiro momento, quando eles veem muitas oportunidades e decidem, vou prestar o concurso. E aí, ok, vem os editais abertos, se inscrevem, fazem a prova e aí vem aquele choque. Opa, mas não é somente isso, né? Eu preciso de uma preparação prévia à abertura dos editais. E é justamente aí que eu costumo dizer que é a maior dificuldade. A maior dificuldade não são as matérias, né? Hoje em dia a gente tem tantos cursos, cursinhos online, enfim, material disponível na internet. E os conteúdos a gente acaba aprendendo. O mais complicado é ter a disciplina, a regularidade para estudar, mesmo quando esses editais ainda não estão abertos, né? Se você vai conversar aí com os aprovados nos últimos grandes concursos, Polícia Federal teve concurso, Polícia Rodoviária Federal, você percebe que a preparação começou bem antes, né? Bem antes do edital ser publicado. E aí que vem a dificuldade de muitos candidatos de conseguir manter uma rotina de estudos, estudar todos os dias ali, mesmo quando o edital ainda não está preparado, né? Então, essa é a primeira orientação que eu dou aí para quem se animou, enfim, está vendo que realmente o cenário Uhum. voltou a ficar bastante favorável para os concursos públicos, Hum. tenha um Uhum. pensamento de médio prazo, né? Tenha um pensamento de médio prazo, organize a sua rotina, inclua os estudos na sua rotina, pensando que você precisa começar essa preparação hoje, para que lá na frente, meses à frente, quando os editais saírem, você esteja aí sim já num nível de disputar essas vagas, né? Uhum. Uma pergunta, qual que é a idade ou qual que é o período, né, em que a gente deve começar a se preocupar com esse preparo para concursos públicos, né? Existe uma idade, existe uma mentalidade, um momento certo para que haja essa preocupação, para que comece a estudar, buscar esse conteúdo? Perfeito. Na verdade, nós temos concursos tanto de nível médio como de nível superior. Então, uma vez que você tenha concluído ali o nível médio, tenha a idade, a maioridade, você já pode iniciar a sua preparação para concursos, né? Mas quanto mais alto o nível do concurso, quanto mais maiores as remunerações, as exigências, né? E aí nós temos concursos da área fiscal, da carreira jurídica, que já exigem uma preparação bem maior. A gente já tem candidatos que estão terminando a faculdade e já estão começando essa preparação para esses concursos, Hum. justamente porque são muitas matérias, né? Então, não Uhum. tem idade, né? Tem pessoas que 35, 40, 45 anos se veem ali não satisfeitas, né, com a sua rotina de trabalho, com aquilo que conseguiram conquistar dentro da iniciativa privada ou, enfim, na sua profissão atual e veem nos concursos públicos uma possibilidade de mudar de vida. Então, não temos um limite de idade, mas o mínimo Uhum. seria ali a maioridade, né? É verdade. Agora, Uhum. professora, tem um tempo mínimo
para se estudar, para conseguir passar num concurso público, depende de cada um. Tipo, tem que estudar pelo menos um ano, tem que estudar. A gente vê pessoas estudando anos e anos e anos seguidos e acabam não conseguindo passar, enfim. Mas dá para estudar menos tempo e passar de primeira? É muito difícil passar de primeira. Como é que funciona esse processo no concurso público? Porque a gente vê de tudo, Perfeito, né? perfeito. Eu vejo que é possível passar num tempo razoável, né, em concursos aí com uma certa complexidade em menos de um ano. Mas como você falou, é muito comum a gente ver pessoas estudando anos e não conseguir esse Uhum. resultado. Mas isso vem muito mais em função de não saber estudar para concurso, de não ter um método, de não saber revisar, de não saber fazer um ciclo de estudos. E com mais um porém, né? A gente vê muitas pessoas dizendo, não, eu estudo há 5 anos para concurso e não passei. Mas tem que fazer aquele questionamento: você realmente estuda 5 anos? Ou nesse período saíram alguns editais e você decidiu fazer? Ou você estuda com regularidade todos os dias, X horas, independente dos editais? Então, é difícil a gente encontrar alguém que estude tantos anos, com método, com regularidade e não atinge os objetivos. Então, a primeira coisa é essa: é você definir um método de estudo, como você vai estudar, saber estudar, como revisar, como criar um ciclo de estudos, né? E ter disciplina para fazer isso dia após dia, né? A gente costuma medir ali o tempo de estudo em horas líquidas, né? Por quê? Porque aí você cronometra o tempo que você estuda e porque é muito fácil, né? Duas pessoas que estudam há um ano, se uma estuda 6 horas por dia e outra estuda três, o fato das duas estudarem há um ano, né, não quer dizer que estejam ali com o mesmo tempo de dedicação. Uma está com o dobro do tempo que a outra. Eu acredito que aí, a partir de 1.000 horas para concursos de nível médio, ou que não tem uma complexidade muito grande, a partir de 1.500 horas de estudo para concursos que tenham uma exigência um pouco maior, já é possível você chegar no nível de prestar uma prova realmente disputando. Mas, importante, né? Esse estudar, ele precisa ser da maneira correta e com regularidade. Ou seja, eu realmente decidi que vou prestar concurso público, então eu separei X horas do meu dia para estudar, né? Não pode ser eu estudo Uhum. essa semana, outra não. Ah, estudei, mas aí não saiu o edital, aí eu parei. E esse tempo, né, tem que ser realmente de estudo efetivo. Eu costumo dizer: trate a preparação para concurso como o seu trabalho. O seu trabalho você não falta quando Uhum. tá, hoje eu estou cansado, hoje eu estou um pouco com dor de cabeça, Hoje eu hoje eu não não estou quero. afim, Ai, acho que eu já hoje eu não não vou. quero. Hoje eu vou ficar doente. Roberto, sabe que hoje eu queria ir Exatamente. embora. Por Eu quê? também Porque hoje eu queria, tô porque com eu já vi as vontade coisas de de ir feriado. embora. Tô Não pode, né? disposta. Não Não dá. dá. A senhora estava falando a respeito de estudar Ia perguntar certo, isso. né? Porque falou da regularidade, ok, entendemos. Entendemos essa questão de horas mínimas, sei lá, 1.000, 1.500 horas no mínimo, né, acumuladas. Mas você falou de estudar certo para concurso. É diferente estudar para concurso? Quais são as diferenças, professora? Perfeito, perfeito. Bom, a gente faz ali a nossa graduação, né? Quem estuda direito estuda lá toda, em 5 anos, todas aquelas cadeiras do direito, matemática, física, enfim, né? E Uhum. nós temos essa forma de estudar, o estudo acadêmico, que a gente aprende na escola, depois na graduação. E é comum que, quando a gente decida estudar para concurso, a gente simplesmente pense em reproduzir aquilo que a gente sabia até então de estudos, né? E aí que realmente vem um outro fator que nos leva a demorar bastante nesse período até a aprovação. Eu repeti a forma de estudo acadêmico no estudo para concurso. Por quê? Bom, então, lá no estudo acadêmico, eu estava com uma formação, uma área de conhecimento. Veja que no concurso você tem que estudar matemática, você tem que estudar direito, ou seja, são várias áreas de formação. Lá, no estudo acadêmico, o meu objetivo, né, é dominar ao máximo a teoria. Eu vou ser exigida depois na minha profissão da maneira mais ampla possível, nem tenho como prever. Então, o meu foco principal é a teoria, dominar ao máximo aqueles assuntos. Já no concurso, eu costumo dizer que no concurso a gente não estuda para ficar doutora em nenhuma matéria, a gente estuda para acertar questões de prova. Então, esse estudo precisa ser bem mais objetivo. Enquanto no estudo acadêmico eu tenho aquela preocupação em aprofundar na teoria e tudo mais, e as questões são muito mais até residuais, né? Como uma forma do professor avaliar os seus alunos. No estudo para concurso, você precisa fazer um pouco do caminho inverso. Lógico que você tem que estudar a teoria, mas você faz esse estudo da teoria não com esse objetivo de se aprofundar, de ter uma visão
né, completa daquilo, mas de partir para as questões, entender o que a banca cobra e como que isso cai em concurso. Porque seu objetivo aqui não é ter aquele domínio amplo do conteúdo quando você precisa, quando você vai ser um advogado, um matemático, um físico, enfim. Não, aqui você precisa acertar questões de prova. Então, mudar um pouco Uhum. dessa mentalidade de se preparar, não necessariamente tendo que dominar o conteúdo como um todo e ficando um tempo enorme na teoria, mas partindo desde o início para a prática de questões de prova para entender como aquilo é cobrado em prova. E aí sim, você vai se aprofundar, vai estudar mais ou menos, mas depois de saber o que eu preciso saber e o quanto eu preciso saber para acertar questões de prova, né? Então, inverte um pouquinho a lógica. Enquanto no estudo acadêmico eu quero estudar o todo e depois vamos ver como que eu vou ser exigida, posso ser exigida de várias formas. No concurso você tem que ter mais essa objetividade. Como que isso cai em prova? O que eu preciso saber? E aí sim, você se dedica mais com esse objetivo e nesse sentido daquilo que é cobrado em concurso. Muito bom. E agora com essa retomada, como que vocês veem esse novo momento, esse mercado, eu posso dizer, Da né? demanda Dessa reprimida. demanda reprimida, né? Estavam ansiosos, eu acredito que muitos ali jogando a pesquisa, né? Fazendo momentos de pesquisa, e agora temos tantas vagas, né? Como é que tá essa Exatamente. ansiedade agora? Mas aí também É cresce o que cresce a relação de candidatos vaga também? cresce um pouco, mas isso, a relação de candidatos vagas, ela é uma informação que não deve preocupar tanto o aluno, porque se você pega um concurso, né, e quando eu digo, isso é dos mais simples ao mais complexo, mas quanto mais complexo, mais verdadeiro isso é. Na maioria das vezes você tem 15 mil inscritos naquele concurso, talvez 1.500, 10% estejam realmente preparados e aptos a disputar as vagas, né? Porque os outros aconteceu o quê? Passou ali na banca de jornal, viu o edital, viu a remuneração e disse: opa, vou fazer essa prova, eu tenho os requisitos, né? E aí ele vai e faz. Mas aí chega lá e descobre: não, eu tenho que começar uma preparação bem antes, ao momento em que o edital está ali na banca já. Né? E aí, aquele grupo que realmente consegue ter essa disciplina, fazer essa preparação de médio prazo, dificilmente é mais do que 10%. Então, o que acontece hoje com essa chuva aí de editais é que vem justamente para premiar esses concurseiros, né? Que mantiveram, mesmo nesse período da pandemia, difícil, não saía edital, né? E nada de notícia boa, mas ainda assim conseguiram manter uma rotina de estudos. Então, vai premiar com certeza esses concurseiros que já tinham entendido isso. Não adianta eu esperar o edital sair para eu me preparar, eu tenho que fazer isso com antecedência. Mas, óbvio, né? Quanto mais vagas, baixa a nota de corte que a gente chama, né? Que é aquele percentual de acerto do último candidato. Se eu tenho muitas vagas, os bem preparados entram, né? Os muito bem preparados entram e a gente consegue baixar até um pouquinho aí a nota de corte. Mas certamente, né? Num cenário onde a gente sempre vê questões aí de desemprego, né? Ou de remunerações não muito atrativas, o serviço público atrai muita gente bem preparada, né? Que vem aí meses e meses estudando, até porque sabe que depois da aprovação, né, vai ter essa estabilidade, essa tranquilidade de não ter, né, que se preocupar. Será que mês que vem, ano que vem, eu Hum, tenho emprego, não tenho? Então, Uhum. vale a É, pena investir no projeto e muitas pessoas já perceberam isso e por isso se preparam dessa maneira que eu falei, profissionalmente, né? Ou é seja, de verdade. uma forma com muita responsabilidade que dão ali ao seu trabalho. Boa, é Então, isso mesmo. com certeza, muita oportunidade, mas é um projeto, né, que exige dedicação, que exige foco e disciplina para estudar aí por um tempo. É verdade. E quando a gente chega na reta final, né? Falamos aí dessa preparação toda, dessas horas mínimas aí que o candidato deve estudar e tal. E quando chega ali na última semana, na véspera, como é que controla a ansiedade? Vale a pena fazer uma revisão geral? Não vale? Quais são as dicas para a última hora? Até porque a gente tem concursos aí que vão acontecer agora, na próxima semana pelo Brasil. Então, assim, para quem vai prestar concurso agora nas próximas semanas, quais as suas dicas aí para esse último momento? Perfeito. Eu vejo que ali as últimas 2, 3 semanas vale a pena separar assim para revisão, né?
Às Uhum. vezes o aluno pega aquela última semana, últimas 2 semanas ali, não, vou fechar, falta esse conteúdo e não revisa. Aí, ok, Hum, ele chega lá, lembra dos 2 últimos conteúdos, mas todos os outros 20, 30 conteúdos que ele viu ao longo do tempo, ele não lembra. Então, vale mais a pena você daqui a pouco até, ok, vou parar aqui, isso aqui não deu tempo de ver, mas garantir que tudo aquilo que você estudou, você conseguiu retomar nesse período, né? Trazer para a memória recente nesse período pré-prova. Então, a revisão ela é bem importante, justamente para não chegar na prova e não olhar para as questões e, isso aqui eu já vi, mas eu não, isso aqui eu também já vi, mas eu não, que é muito comum os alunos saírem da prova dizendo isso, né? Não, eu até sabia dos assuntos, mas eu não tinha aquela certeza para responder. Faltou revisar, faltou trazer o conhecimento aí para o período recente, né? Essa questão da ansiedade, ela é realmente um fato, né? Muita gente fica muito ansioso, porque afinal de contas, né, você se dedicou, se preparou e tem ali um dia, às vezes 2 dias para aplicar, né, esses meses aí de preparação. Então, alguns casos, né, são até casos que não adianta, vão precisar de um auxílio profissional para tratar isso, mas eu vejo que o que funciona muito bem, né, para a ansiedade é a atividade física ajuda bastante a gente controlar a ansiedade, né? Nessas últimas 2 semanas, 3 que eu comentei sobre a revisão, dá um pouquinho de desacelerada, procura dormir bem, chegar na prova ali tranquilo, com o sono em dia, para realmente conseguir estar concentrado, né? E fazer uma boa prova. A ansiedade ela também diminui um pouco à medida que você pega experiência. Então, fazer provas também faz parte da preparação, né? Eu costumo dizer, se você tem um concurso que, nossa, essa é a carreira que eu quero seguir, não faça dessa a sua primeira prova. Faça uma, duas, três provas antes, mesmo que não seja exatamente na mesma área, mas para você já se ambientar com aquela situação de ter um tempo Uhum. limitado para fazer a prova, né? Daquela pressão de prova, e assim, quando chegar na sua prova, no seu concurso ali dos sonhos, você já está mais ambientado e já consegue controlar melhor a situação e controlar melhor a ansiedade. É, ia falar justamente disso, né, da questão de ir pegando a prática mesmo, porque não são pegadinhas, mas são perguntas que às vezes nós não estamos muito habituadas, são perguntas de interpretação que às sim. vezes é importante fazer para você ir se acostumando Vai com o perfil, treinando, né? treinando, né? Eu ia perguntar se vale a pena a gente ir testando, né, outros tipos de concurso, outras provas, antes de chegar na tão sonhada vaga, né? Mas acho que já foi Perfeito. respondido. Vale a pena, né? Aliás, Vale a Na pena, é verdade, precisa, indicado, né? inclusive, né? É um tipo com de certeza. preparo, né? Com certeza, mas um dos pontos também que separa, que distingue aquele estudo acadêmico do estudo para concurso, é justamente a necessidade de você resolver muitas provas de concursos anteriores. Então, não só o fazer prova, né? Porque fazer provas às vezes envolve viajar, inscrições, né? Mas você pode baixar as provas. Temos sites especializados só com questões de provas anteriores comentadas para o professor. Então, isso você não pode deixar de fazer. Desde o início da preparação, resolver muitas questões de provas anteriores, né? Justamente porque, lógico que as questões são inéditas, mas a forma de cobrar Uhum. se repete, os examinadores das bancas são os mesmos, né? Então, à medida que você já resolveu muita prova de concurso, você já começa a direcionar, inclusive, o seu estudo teórico. Você sabe como que isso é cobrado, como cai em prova. Então, questões de provas anteriores, isso é fundamental você resolver desde o início da preparação. E fazer algumas provas ali também, porque é diferente, né? É aquele famoso jogo, treino é treino. É verdade. Professora, eh, gostaria que você deixasse seus contatos, se você tem algum canal no YouTube ou no Instagram, algum espaço onde você costuma deixar algumas dicas. Por favor, divulgue, compartilhe com a gente, para quem tiver interesse de acompanhar e Uhum. aprender mais também, né, pegar alguns conselhos aí para se preparar para essa nova fase, né, dessa retomada dos Claro, concursos. claro, com certeza. Eu tenho sim meu canal no YouTube, que é Vandinara Lopes, e tem meu Instagram, que é @Vandinara, que diariamente eu respondo perguntas lá dos concurseiros. Inclusive, essa semana, começa hoje, né? Toda semana, de segunda a sexta, às 20 horas, 5 aulas ao vivo e gratuitas, nas quais eu vou ensinar justamente esse passo a passo. Como estudar para concurso. O nome do evento é Semana do Concurseiro Avançado, que é justamente falar sobre isso, né?
3 anos, 4 anos, 5 anos, pode ser um prazo menor? Pode, né? Eu entendo ali que 1 ano, 1.500 horas é um tempo suficiente para você estar preparado para passar nos concursos de alto nível, né? Isso se estudado com método e com Uhum. disciplina, com regularidade. Então, a ideia dessa semana, desse evento, é trazer, né, para os concurseiros o que eles devem evitar e o que eles devem fazer. Porque uma coisa que a gente percebe quando a gente conversa com os aprovados ali, é que quando eles chegam nesse nível de aprovação, quando chegam ali no seu último concurso, no concurso que foram aprovados, eles estão estudando todos muito parecido, a forma de estudar, de revisar, de resolver questões. A questão é como eles chegaram nisso, né? A tentativa erro, às vezes, leva realmente 3, 4, 5 anos. Então, a ideia é, se você aprender, né, qual a forma de estudar desses concurseiros e não cometer os erros que eles precisaram cometer para aprender, para chegar nesse nível, você abrevia, né, o seu tempo de preparação. Dá certo, Então, fica obrigado. o convite aí. Tá certo. A Tainá já está seguindo, @Vandinara. Tá aí na tela, inclusive, para você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem, @Vandinara. Você que vai prestar concurso público, tem dicas preciosas aí no Instagram. Eu já Ela tava me bati o mostrando olho aqui, eu já mostrei, gente. Vale a pena você que tem como meta, você que tem interesse, você que busca como uma oportunidade concurso público. Entra lá, tem dicas especiais. E é muito legal isso, você ter alguém de referência, um profissional que dedica esse tempo mesmo, né? Para preparar um material de conteúdo tão mastigadinho, tão detalhado, tão assim, né? Porque é tão prontinho. Então vale a pena, entra lá. Eu falo assim, ó, rede social temos tantas, né? Mas quando é boa, a gente compartilha aqui mesmo, divulga para que mais pessoas possam seguir ali, né? E poder ter dicas tão preciosas, assim, tão boas. Professora Vandinara Lopes, especialista em concurso público, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, nesse feriadão. Professora, obrigado pelo seu tempo aí no feriado, participando, atendendo a gente. Volte sempre, viu? Notícias do Bem sempre à disposição. Boa semana. Tá ótimo, muito obrigado, uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Certo.